Canal Repórter S para você, trazendo aí mais um boletim noticiário em homenagem aos jornalistas do Brasil. Greve dos caminhoneiros, né? Caminhoneiros racham e grupos pretendem convocar atos pontuais contra a disparada do diesel. Então hoje é a notícia do nosso Repórter S, na edição de hoje do nosso boletim jornalístico de hoje, domingo 15 de março de 2026, e trazemos essa notícia para você. E desde já queremos pedir que você se inscreva aí no canal Repórter S para fazer o canal crescer e a gente poder chegar a mais pessoas levando jornalismo e informação, jornalismo independente e informação imparcial para você. Então, grupos de caminhoneiros autônomos pretendem convocar atos pontuais em algumas regiões do país, em protesto contra a disparada do preço do diesel por causa da guerra no Oriente Médio. Embora não seja uma decisão uniforme, entidades reconhecem a existência de movimentos isolados de insatisfação com o aumento do combustível, entre outras pautas. Um dos focos da mobilização ocorre na região de Porto de Salvador, onde uma ala de caminhoneiros ameaça paralisar temporariamente as atividades. O movimento conta com o apoio da Associação Nacional do Transporte de Autônomos do Brasil, a ANTB, que afirma que a paralisação pode começar com duração de 24 horas e se estender por prazo indeterminado, caso as reivindicações não sejam atendidas. A insatisfação na região envolve ainda mudanças na regra de triagem de cargas do porto, que obrigará os motoristas a transportar o container até o setor específico com 15 quilômetros a mais de trajeto, aumentando o tempo de espera para descarga. Abre aspas, os caminhoneiros não aguentam mais essa. É a única alternativa que nós temos, afirmou José Roberto Stringassi, presidente da ANTB, segundo a apuração jornalística. Além da situação em Salvador, lideranças da associação citam outras demandas da categoria, como a definição do Supremo Tribunal Federal sobre o piso mínimo de frete, mudanças na política de preço dos combustíveis da Petrobras e o fim da cobrança de pedágio para caminhões com eixo suspenso, quando estão sem carga. A categoria também questiona qual será a posição que o governo vai adotar diante de toda essa situação de preços absurdos do combustível, com o diesel já passando a R$ 8,00 o litro na região. Nesta quinta-feira, o presidente da República anunciou a isenção de impostos federais que incidem sobre o diesel, como PIS e COFINS, e cobrou aos governadores para reduzirem o ICMS. O petista também anunciou uma subvenção a produtores e um imposto de 12% sobre exportações de combustíveis. Então, a categoria está rachada. Outras entidades que representam caminhoneiros autônomos rejeitaram a convocação de uma greve nacional. A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, ABRAVA, afirma que uma paralisação ampla neste momento poderia causar prejuízos à economia e à população. Abre aspas, diante do cenário crítico no país, uma paralisação neste momento prejudicaria a sociedade. A categoria busca medidas junto ao governo federal para mitigar a crise econômica que atinge os caminhoneiros, afirmou Wallace Landim, conhecido como Chorão, que preside a entidade. O dirigente afirmou que a interrupção do transporte neste momento poderia provocar desabastecimento e ampliar a crise logística. A Confederação Nacional dos Transportes Autônomos de Cargas, CONFRAC, também negou que existe a paralisação nacional em andamento. Em nota, a entidade afirmou que não há qualquer indicativo de paralisação ou greve da categoria para os próximos dias. A Confederação reconheceu a preocupação com a alta do combustível, mas afirmou que rumores sobre greve são especulações. A entidade diz manter compromisso com diálogo e estabilidade no transporte de cargas. Na região de Porto de Santos, representantes da categoria pretendem discutir o assunto na próxima semana para avaliar o impacto do aumento do diesel e as possíveis medidas para enfrentar a situação. Manifestações só devem ocorrer em último caso, segundo o presidente do Sindicato dos Transportes Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Então essas são as notícias a respeito aí de uma possível paralisação, né, dos caminhoneiros. A gente vê que os caminhoneiros nos últimos anos realmente sempre ficam nesse vai, não vai, sempre ficam em cima do muro. E assim, a gente vai percebendo que também esses sindicatos de caminhoneiros, esses representantes, esses possíveis supostos representantes que falam em nome dos caminhoneiros, né? Então realmente é uma categoria muito desorganizada que não tem uma unidade, né? Então
apesar de deterem em suas mãos um grande poder, porque a grande parte do transporte de mercadorias, de tudo que existe na questão operacional, logística no Brasil, é feito pelas rodovias. Então, os caminhoneiros têm um grande poder nas mãos, grande poder de barganha, mas não se utilizam desse poder, né? Então, é uma grande desorganização, são várias entidades que falam por eles, e aí fica nessa. Mas a realidade vai se impondo, né? A situação no Irã vai se complicando, tem toda a questão tributária praticada pelo governo atual, que realmente excede na cobrança de impostos e ajuda a elevar o preço do combustível, e isso vai gerando aí uma série de consequências que vai afetando realmente a categoria, né? A coisa já vinha difícil, né? O preço do diesel já vinha um preço alto, a questão do frete também, a questão do frete muito baixo, os custos de viagens, custos de manutenção, impostos, né, IPVA, enfim, tudo isso. E além disso, a questão dos pedágios, que agora estão cobrando mesmo com o pneu levantado, né, o eixo levantado, por sinal de que o caminhão está descarregado. Então, até com o caminhão vazio está sendo cobrado. Enfim, são uma série de fatores que nos revela uma única coisa, né, a grave situação do Brasil, a grande situação logística que o Brasil hoje se encontra, né? O único modal logístico que existe realmente hoje é o dos caminhoneiros, né? Então, não temos ferrovias, não temos linhas de trem fazendo transportes de carga, e isso realmente traria um suporte bem maior para toda essa questão logística, né? Se nós tivéssemos uma malha ferroviária, trens carregando cargas, então tudo isso aliviaria essa situação logística do Brasil, que realmente é crítica, é caótica, é precária. Então a gente vai ficar no aguardo aí, vamos acompanhar os trâmites, vamos acompanhar no decorrer da semana aí, dos próximos dias. Eu acho que essas próximas 2 semanas serão decisivas, porque é quando a gente vai ver qual vai ser o resultado da guerra lá no Irã, quais as iniciativas serão tomadas aqui pelo governo com relação a essa questão de isenção de impostos, para que realmente toda essa operação logística dos caminhoneiros torne-se viável, porque a partir do momento que se tornar inviável, com certeza, né, talvez os caminhoneiros não façam movimentos de greve, de fechar rodovias nem nada, mas a greve que farão será uma greve silenciosa, onde eles não irão mais trabalhar, deixarão seus carros guardados nas garagens, né, em suas casas, e não vão sair mais para a rodovia para fazer o transporte. Então, isso vai gerar um grande caos na economia do país, desabastecimento, a inflação, não é, o aumento no preço dos alimentos. Então eu aconselho até que quem puder, nos próximos dias, fique acompanhando aí, para poder até fazer um estoque de alimentos, né, comprar alimentos a mais, deixar de reserva em casa, porque realmente diante desse cenário caótico, nós não temos nenhuma previsibilidade de em que situação nós poderemos nos encontrar. Então fica aí, certo, essa orientação, vamos ficar atento e vamos acompanhar as notícias aqui no nosso Repórter ESSO, né? E aí eu peço a você que considere se inscrever no nosso canal, curta, compartilha, comenta, interage com a gente aí e ajuda o nosso canal a crescer, tá certo? Esse foi o boletim noticiário de hoje do nosso Repórter ESSO, e em breve, a qualquer momento, estaremos retornando aqui no nosso canal, trazendo mais notícias para você, né, de um jornalismo independente, um jornalismo livre, em que a gente quer trazer a verdadeira informação para você aqui. Um grande abraço e até o nosso boletim noticiário do Repórter ESSO.